Depois de uma merecida folga, vamos dizer o que eu acho, né, que foi uma merecida folga nesta terça-feira, estou de volta nesta quarta-feira, dia 1º de abril, para poder falar sobre Fluminense aqui no canal Rede Tricolor. Vamos falar principalmente de dinheiro, uma solução financeira que pode vir de onde talvez a gente não estivesse esperando muito, pode salvar, pelo menos, ou minimizar os danos do Fluminense nesse momento do caixa financeiro do clube. Vamos embora de giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Rede Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Este vídeo aqui é um giro de notícias, como eu falei, primeiro dia do mês de abril, entrando num novo mês, a gente ainda não sabe como vai ficar toda a questão, eu tirei o dia de folga nessa terça-feira. O dia de folga aqui do canal, né, porque lá no podcast, por sinal o link tá aqui na descrição, vai ouvir o podcast dessa semana que tá muito maneiro mesmo. Um podcast contando histórias minhas no estádio, contando bastidores até de coisas que não foram aqui pro canal. E o Fio também tá contando histórias dele lá, uma história sinistríssima lá em Itaquera. Ouve aí, o link tá aqui na descrição, vai lá ouvir. Eu acabei tirando folga do canal, mas editei o podcast da segunda que vem, né? Então não foi tanto uma folga assim. Mas de qualquer forma, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, esse é o primeiro vídeo de hoje, ainda vai ter um outro vídeo que eu vou soltar ainda também, falando sobre contratos, né? Possivelmente não tendo nenhuma outra notícia para roubar a pauta, eu vou falar dos contratos de todos os jogadores que estão no Fluminense hoje. Começando a falar propriamente do tema do vídeo, apesar de eu já ter falado bastante sobre o tema do vídeo até agora. Bem, o título tá aí, né? Pra gente chegar nessa salvação financeira, a gente precisa entender por que a gente precisa de uma salvação financeira. Tá mais do que claro de que essa confusão entre jogadores e clubes vai perdurar ainda um pouco de tempo, porque a solução das férias coletivas, ela dá uma tranquilidade de pelo menos aí mais uns 20 dias aos clubes, mas ela não é uma solução definitiva. Afinal de contas, se os campeonatos estão todos eles cancelados até, vamos botar aí, dia 30 de abril, no mínimo, o que eu acho que vai ser realmente o mínimo, acho que vai ser bem mais do que isso. A gente sabe que essa data eles vão voltar de férias coletivas e pronto, voltaram de férias e vão ter que trabalhar de novo e não vai ter condições ainda de a gente ter treinamento. E, paralelo a isso, teve uma notícia que surgiu, etc., algo que pra mim era meio que óbvio, mas de que a Globo, né, detentora dos direitos de transmissão do Fluminense, tanto no Carioca quanto no Brasileirão, não irá mais efetuar os pagamentos do Campeonato Carioca, no caso pagamento nenhum, né, já que o Brasileirão não começou e o Campeonato Carioca ainda não terminou, ainda tem jogos a acontecer, ela só pagou o do Mineiro e do Gaúcho, e se eu não me engano, não estava na matéria, mas deduzo eu que também pagou o do Pernambucano, por exemplo. São esses campeonatos que você não tem premiação, não tem nada disso, é o valor e pronto, né? Você não tem uma cota por jogo, algo assim. O Pernambucano, por exemplo, nem premiação tinha até certo tempo atrás, né? Mas bem, no Campeonato Carioca, qual que era o sistema de pagamento da Globo? Ela fechava um valor, né, com os clubes, fechou esse valor. Vamos dizer aqui, vamos dar um exemplo aqui que seria até o valor inicial do Fluminense, que era de 15 milhões de reais. Então vamos dizer, 15 milhões de reais. Ela calculava esse valor dividido por 11, né, porque se a gente pegar são 6 jogos da Taça Guanabara, mais 5 da Taça Rio, 11 jogos. Semifinal e final não tinha cota de TV, tem premiação. Você chega até a semifinal, você ganha uma certa premiação, você chega na final, você ganha outra premiação, não tem a cota de TV naquele jogo. E ela dividia por 11, por exemplo, aí, 15 dividido para 11 vai dar pouco mais de 1 milhão. E ela ia pagando por jogo. Aconteceu o jogo, ganhava a cota de televisão, e até no borderô consta isso lá. Ou seja, não tendo jogo, o Fluminense ficou faltando aí nessa conta 2 jogos, né, Volta Redonda e Macaé, foram os 2 jogos do Fluminense que acabou faltando, o Fluminense não ganha o dinheiro. E considerando também de que, como era totalmente provável, né, até pela tabela de classificação, o Fluminense estaria pelo menos na semifinal da Taça Rio e ganharia também mais um dinheiro. Esse dinheiro não irá entrar e é normal até que não entre. A Globo paga para transmitir o jogo. Imagina se ela paga logo o que faltava do Carioca e aí decidem de que não, o Carioca acabou, não vai ter mais Carioca não. Ele acabou, a gente vai voltar direto no Brasileirão.
prejuízo para ela, isso não faria sentido. Ou seja, precisa de um socorro financeiro, já que vai ter que pagar jogador, vai ter que pagar funcionário e não está entrando mais a sua principal fonte de renda, que é venda de jogadores, né? O mercado não está aquecido agora nessa época, não tem nem venda de jogadores e também não tem dinheiro da televisão. Qual a forma que o Fluminense está encontrando de fazer caixa, né? Conseguir dinheiro? Primeiro, não perdendo sócio-torcedor. Essa foi a primeira atitude do presidente Mário Bittencourt, que é tentar, teve até, assim, até compreendo que é uma ação dupla, que o Fluminense já anunciou uma redução nos planos de sócio, aquele sócio contribuinte, né, sócio não sei o que lá, que dá acesso à sede de Laranjeiras, não é de sócio torcedor. Ele já anunciou uma redução de 15% para quem pagar até o dia 5, 10% para quem pagar até o dia 10. Acho que é exatamente isso. Então, assim, isso na verdade é uma medida, isso já foi falado de que vai haver redução também no sócio torcedor durante esse período, ainda não foi anunciado quantos por cento, qual que será a diferença, mas isso é uma medida dupla que primeiro, para não perder o sócio torcedor com as pessoas que estão ficando sem dinheiro, né, estão ficando sem trabalho, ou tendo eu, por exemplo, não fiquei sem trabalho, mas a renda vai diminuir, afinal de contas o interesse por futebol diminuiu nesse período. Então, assim, eles estão pensando nessa galera e, por outro lado também, obviamente, eles não querem, né, de um lado, eles não querem perder o sócio-torcedor porque sabem que muita gente pode cancelar, porque é algo, o time de futebol vem depois da comida, dentro de casa, e vai acabar cancelando caso tenha que pagar lá os 75, 82 reais, seja lá o valor que estiver pagando. Então, foi uma medida dupla, uma medida bem sensata, e vamos esperar para ver qual vai ser a redução em relação a sócio-torcedor, porque é muito mais danoso para o Fluminense perder 15% da arrecadação geral hoje, por exemplo, de sócio-torcedor, do que perder 15% dos seus sócios. Outra medida, e que para mim é a medida principal e que é de onde eu falei lá no início que menos esperava, é a situação das penhoras. Uma informação da Gazeta Esportiva diz que o Fluminense entrou com uma ação judicial para pedir que não fosse penhorado mais, não tivesse penhoras no Fluminense, para que ele conseguisse assim honrar com o pagamento dos salários dos funcionários e do plano de saúde, que para mim nesse momento é muito bom ter, né? Mas acho que daqui a um tempo não vai fazer tanta diferença. Mas, enfim, de qualquer forma é importante, está no contrato e tem que ter mesmo plano de saúde para os funcionários. Então, como várias medidas de exceção estão sendo tomadas nesse período, na sociedade por inteiro, né? Se a gente for ver, são muitas medidas em caráter de exceção, acho que esse é completamente válido e completamente factível de que aconteça, de que as penhoras sejam bloqueadas. Com isso, o dinheiro que o Fluminense usaria, que está penhorado, ou que usaria para poder pagar esses credores, né, do Fluminense, ou essas pessoas que estão brigando na justiça, seria feito para poder pagar salário e pagar funcionário. Até porque a gente tem o problema, né? Não adianta só reduzir tantos por cento de salário de jogador se o salário está atrasado. O 100% no mês passado não foi pago, né? O Fluminense está com o salário atrasado. Então isso é um problema sério do Fluminense hoje, e a gente pode ter algumas medidas para reduzir o problema. Será a salvação definitiva do Fluminense? É uma salvação que garante que o Fluminense ficará perfeitamente vivo até setembro, outubro? Óbvio que não. Isso só dá um fôlego para o Fluminense não se afogar totalmente agora, já em abril. Afinal de contas, eu vou sempre lembrar aqui a declaração do Guilherme Belintani, presidente do Bahia, um clube que financeiramente se organizou. Ele já falou, clubes organizados não aguentam mais de 3 meses sem futebol. E a gente sabe que o Fluminense não é ainda um clube organizado. Ah, não, mas o presidente está mandando bem, não sei o que. Tá, mas se você realmente crê nesse ponto inteiro, a gente pode usar o termo está se organizando e não já organizado. Então, se um clube já organizado demoraria 3 meses, né? Ou melhor, demoraria só 3 meses para poder começar a ter problemas financeiros, calcule um clube que ainda está tentando se organizar. O Fluminense poderia ter danos muito sérios já no primeiro ou no segundo mês de paralisação, e essa questão das férias e agora a questão das penhoras e também a medida em relação ao sócio-torcedor aparentemente podem pelo menos reduzir o dano. O objetivo agora não é nem ficar normal, é só que o dano não seja tão forte.
E vale acrescentar um outro ponto, né? Eu falei de duas rendas muito importantes, que a gente sabe que é importante, e uma renda sazonal ali, que até seria boa para o clube que também não entrou, que foi a questão de venda de camisas, né? O Fluminense não lançou a sua camisa nova com a Umbro, né? Não, na verdade, todas as fotos, tudo hoje do Fluminense ainda é com Under Armour, e se a gente não jogar futebol até julho, eu não sei como é que vai acontecer. Mas de qualquer forma, isso também foi uma renda que perdeu, além de bilheteria e de vários outros tipos de renda, que aí acho que já influenciam menos no caixa do Fluminense no ano. Enfim, como eu falei, tem mais vídeo nessa quarta-feira, vamos esperar para que essa salvação aconteça e que o futebol volte logo. Por que eu torço para o futebol voltar logo? Para que significa que a pandemia diminuiu e de que não está se prolongando, né? Enfim, também não quero que o futebol fique descolado da realidade. Saudações tricolores, até a próxima. Ouça o podcast e valeu!